Antes que eu me esqueça, deixa eu falar meu nome, professor Elson, né? Porque aqui no gravador que está pendurado no meu pescoço, essas palestras são gravadas. Se alguém depois quiser ter acesso, né, a gente tem aí todas as palestras dadas todos os dias para que as pessoas possam consultar. Bom, quando nós somos desafiados a fazer as palestras aqui no CAEB, as pessoas imaginam que somos pessoas espertas naquele assunto, e que por isso estamos aqui na frente, dispostos a passar o nosso conhecimento. Na verdade, o nosso Criador, ele é tão bom, mas ele é tão bom, que ele sempre direciona todos os assuntos dos quais nós precisamos falar aqui na frente, para nós mesmos. Todas as lições são lições que servem não de nós para vocês, servem do nosso Criador para todos nós, mais para aquele que está falando aqui na frente, do que para todo mundo. Porque nós, apesar de vestidos de branco, somos contumazes devedores, como o irmão diz. O irmão é bastante culto nas palavras, ele diz contumazes devedores. Nós somos mais devedores que todo mundo e por isso nos sentimos na obrigação de compartilhar com os irmãos essas ideias, né, que nós estudamos aqui. E como sempre, eu sempre digo isso, quando nós pegamos um tema para trabalhar aqui, na frente, na palestra, nós temos que nos basear em algumas coisas importantes. Nós nunca podemos escapar do Evangelho. O Evangelho, como já foi dito várias vezes, se nós tivéssemos apenas uma pequena parte do Evangelho, como o Sermão da Montanha, por exemplo, e o seguíssemos à risca, ninguém precisava de mais nada nesse mundo, né, para poder trabalhar, para poder construir a sua vida, para poder construir a sua família e para poder evoluir, né, o suficiente. Mas não basta apenas o Evangelho. Nós temos que ir mais, nós temos que ir além nas fontes. Porque nós, como espiritualistas, o irmão bem disse, temos de nos preparar, além de moralmente, nós precisamos nos preparar para viver as coisas do mundo, enfrentá-las e enfrentar com segurança. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ser exemplo, nós temos que ter moral suficiente, mas também temos que nos desenvolver intelectualmente, ou seja, não basta ser bom moralmente, é preciso se desenvolver. Por isso o irmão diz que é importante estudar. E quando a gente vai falar de algum tema, a gente começa a estudar esse tema. Eu fiquei preocupado quando recebi o tema em não vestir aqui o papel, né, a roupa do educador apenas. Porque, apesar de não ter sido, durante toda a minha vida profissional, apenas professor, durante algum tempo eu trabalhei na indústria, trabalhei em empresa de ônibus, o pessoal se assusta um pouquinho, eu dirijo ônibus, caminhão, faço um monte de coisa que o pessoal acha que um professor não pode fazer, porque professor é só professor, né? Mas antes de ser professor, eu fui várias outras coisas na minha vida. Então essas experiências, todas elas trouxeram, né, para a minha formação e para aquilo que eu vou tentar falar aqui para vocês hoje, uma base muito sólida, que é a base da vivência, que nós precisamos trazer isso também para dentro das nossas palestras, para dentro das nossas falas. Cumprido isso, eu quis tirar a roupa de educador, vestir a roupa de pai, porque o assunto hoje é a importância dos pais na educação dos filhos. Esse é o assunto principal. E sob que ótica nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos olhar a educação dos filhos, utilizando as palavras do Evangelho para isso? Bom, nós vamos usar duas passagens. Essas duas passagens, uma delas está presente em 3 dos 4 Evangelhos que nós temos. E a outra está presente em um deles. Eu vou dizer para vocês aqui as palavras que estão no Evangelho, como elas estão, para que a gente parta daí, né, para trabalhar a educação, né, como é que deve ser a educação dos nossos filhos. Em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 8, Marcos 4, de 1 a 9, e Lucas 8, de 4 a 8,
nós temos o seguinte: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100%. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa passagem, conhecida por muita gente, eu garanto que está aqui, nós temos a parábola do semeador, e Cristo, que para nós, espiritualistas, foi o maior educador que já existiu sobre a terra, porque ele, num tempo onde as pessoas eram rudes, onde as pessoas não estavam preparadas para ouvir, onde elas não estavam prontas para entender a sua mensagem, ele achava meios altamente pedagógicos, altamente suficientes para que as pessoas entendessem aquilo que ele queria transmitir. Para os homens daquele tempo, que eram iletrados, a não ser os fariseus, os doutos da lei, os doutores da lei, que perseguiam Jesus porque achavam que ele era muito culto para ser um filho de carpinteiro, as pessoas não estavam preparadas para ouvir a mensagem dele. E ele, como um bom educador, ele nunca falava diretamente para as pessoas. Porque se ele falasse diretamente, certamente as pessoas não iriam entender o que ele queria dizer. E essas parábolas que ele foi construindo ao longo dos anos de ministério dele à frente da humanidade, elas ficaram para nós como presentes, para que a gente possa transformar essas parábolas em bons temas, em bons textos, em boas passagens, para que a gente possa trazer isso para a realidade, para a nossa vida. Não a vida em família apenas, mas lembrar que nossa família não somos aqueles que moramos na mesma casa. Nossa família chama-se humanidade. Todos nós somos irmãos, porque assim o Cristo ensinou, que a nossa família, que a grande família da humanidade, possa usufruir desses ensinamentos e que a gente possa transmitir para todos aquilo que é necessário. E um outro trechinho que está em Mateus, capítulo 7, de 9 a 11, que diz: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem. Vejam, duas pequenas passagens. A parábola do semeador e uma máxima que Jesus coloca, dizendo que nós, quando tratamos nossos filhos, principalmente, nós, mesmo não sendo pessoas perfeitas, fazemos o máximo por eles em todas as situações. Um filho não pede pão e o pai dá pedra, nenhum pai faz isso com os filhos. Sendo o mesmo pai não sendo bom, ele vai dar aquilo que de melhor ele tem. Então, usando essas duas passagens bíblicas, eu quero tentar responder uma pergunta que me foi feita quando, no momento em que eu estava muito desesperado, uma situação que eu tive que enfrentar na minha vida, e essa situação era em relação aos meus filhos, e uma pessoa amiga me fez uma pergunta, e eu gostaria de tentar responder até o final dessa fala com vocês, essa pergunta, ou dizer quais foram as conclusões que eu tirei a partir da pergunta que me foi feita. E a pergunta que me foi feita, no momento em que eu dizia: o que eu vou fazer para resolver o problema? Ele me perguntou: o que pode um pai? O que pode um pai a respeito dos filhos? O pai pode mostrar o caminho. O pai pode caminhar junto. Mas o pai
não pode caminhar pelo Filho. É muito importante que a gente entenda que todas as pessoas que são colocadas junto a nós, que são nossas famílias mais próximas, são famílias formadas para que nós tenhamos as lições necessárias de desenvolvimento, sejam elas para um ou para o outro lado, porque podemos ser nós os devedores, como podem ser nossos filhos devedores que são mandados para nós, para que vivendo juntos nós consigamos tirar aqui na terra as nossas diferenças, né? Vestidos da carne que nos impede de olhar as coisas verdadeiras que nós teríamos que olhar. Por isso, quando Cristo, no final da parábola do semeador, né, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E todos nós achamos que nós temos ouvido para ouvir. Todos agora estão ouvindo, porque a voz que eu falo não é o microfone que está levando até você. O que eu falo aqui, que está reverberando em todas as paredes, são ondas que chegam no ouvido de vocês. Fisicamente, essas ondas entram dentro do ouvido de vocês, são captadas por um instrumento formado por nomes muito interessantes. Meu amigo que é médico sabe disso. Tem bigorna, né, tem martelo, parece até uma casa de ferreiro, né, dentro da cabeça da gente. Mas, na verdade, é um instrumento colocado pelo nosso Criador para que a gente possa ouvir a voz do outro. Mas mais importante do que ouvir essa voz, né, que vem do outro, é você transformar essa voz. E muita gente pensa que ela é transformada no cérebro, mas ela é transformada no coração. Aquilo que a gente fala sai do coração, atravessa a boca e entra no ouvido do outro. Aquilo que entra no ouvido do outro, entra pelo ouvido, atravessa e cai no coração. Todos nós somos assim, e a lição que o Cristo quis deixar conosco, quando dizia da parábola do semeador, era exatamente essa. Nós podemos plantar sementes, nós podemos fazer muita coisa, né, pelos nossos filhos, mas não pelos nossos filhos apenas. Cristo, quando disse, né, que nós devemos tratar a todos como uma família, todos nós somos filhos uns dos outros, somos irmãos uns dos outros, somos filhos do mesmo Pai. E como filhos do mesmo Pai, a gente tem que compartilhar as nossas experiências. E aí está o segredo das sementes. E quando a gente fala das sementes, nós temos aí 4 situações. Então, quando o meu amigo me disse: o que pode um pai? Eu perguntei, relacionado à parábola: um pai pode ser um semeador? Não, ele deve ser um semeador. Todo pai tem que semear. E a semeadura para um pai é a educação que ele dá para os filhos. É o convencimento que ele tem que dar. Um pai pode ser um preparador de terrenos. Porque só semear parece fácil, né? Parece que você encontra o terreno pronto e aí você vai caminhando por ele jogando as sementes, né? Ou às vezes, como plantar milho, né? O pessoal que é da roça, que sabe que tinha aquele instrumento que você colocava, abria, né? Dando sempre um passo que era para marcar a medida de aproximadamente 1 metro, né? Quem já foi agricultor uma vez na vida sabe do que eu estou falando, né? Ou então quando plantava o arroz, ou o aipim, outras coisas que a gente tinha na roça. Nós não plantávamos em qualquer terra, não é verdade? É preciso primeiro preparar a terra. E aí a idade pequena das crianças é a preparação da terra que nós temos que fazer. Porque um pai não pode ser só semeador. Ele não pode ser só uma pessoa que joga aquilo que ele gostaria que aquela criança, que aquele jovem, que aquele adolescente recebesse e transformasse para dentro do seu coração e executasse como as melhores coisas, o melhor direcionamento que ele está dando. É preciso preparar a terra também. Não basta ser apenas semeador. E o que pode um pai, além disso? Ele pode ser aquele que ilumina o caminho. Também. É normal plantar à noite? Alguém conhece agricultor que trabalha à noite? Não, né?
O normal era acordar às 4, tomar café, ir para a lavoura, trabalhar até às 10, almoçar às 9 talvez, né? Às 9 almoçar, depois às 10 até às 4 da tarde, voltar para casa. Então, um pai tem que ser iluminador de caminhos, porque senão os filhos podem receber a semeadura no escuro. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um pai pode ser como um protetor, ou seja, o pai pode ser fazer o papel daquele espantalho, né, que fica lá na plantação, fazendo com que os pássaros que vão comer as sementes plantadas, né, que eles não comam. Então o pai passa a ser o espantalho. Pode ser? Pode. Um pai tem o dever de proteger os teus filhos. Tem um dever de proteger. Mas tem que tomar cuidado com a proteção. Porque a proteção em excesso vai fazer como fizeram os espinhos que nasceram junto com as sementes semeadas no meio dos espinhos. Vão ser sufocados. E a pessoa não vai ter a experiência que precisa ter e a condição de desenvolver uma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio. É preciso que o filho seja educado para decidir o que é bom, o que é ruim, o que é que ele precisa e o que ele não necessita. Essas coisas são importantes, então. Tudo isso pode um pai, mas a difícil tarefa de ser pai está no simples fato de que quando nós nos vestimos da carne, nós nos tornamos encarnados, como a gente diz. Em nós nasce desde cedo, mesmo que ninguém plante, assim como quando você prepara um terreno para plantar, se vocês deixarem muitos dias esse terreno parado, vão aparecer as ervas daninhas. E em nós aparece a pior erva daninha que pode existir e que nós espiritualistas respeitamos muito, que é o egoísmo. O egoísmo nos transforma em pessoas praticamente inférteis. Nós precisamos treinar todos os dias a nós mesmos, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos parentes, todo mundo que a gente puder, para ser menos egoísta, para estar certo, para achar menos que tudo aquilo, né, que ele tem é dele próprio, para descobrir que tudo o que ele tem vem do Pai e deve ser compartilhado. A palavra que nós devíamos executar no nosso dia a dia é companheiros de caminhada. A palavra companheiros andou um pouquinho deturpada, né? Vocês sabem disso. Mas companheiros, para quem gosta de filosofia, vem de uma palavra chamada companes, que significa aquele que compartilha o pão, aquele que está junto na caminhada, né? Nós devíamos ser um pouquinho mais companheiros e dividir as nossas coisas. Quando dois seres humanos se relacionam, seja pai e filho, marido e mulher, né, irmão e irmã, vizinho e vizinha, tanto faz a relação que tem, a primeira barreira que existe entre dois seres humanos é o egoísmo. Ele se acha melhor, ele se acha mais bonito, ele acha que ele tem algo melhor que o outro. E ao achar isso, ele impede a primeira lição de educação que todos nós deveríamos ter, né? De nos olhar no outro, de ver no outro, né, aquilo que o Criador nos deu de melhor, que o outro sempre tenha as suas características respeitadas. E essa é uma dificuldade tremenda para mim como pai, como educador, que eu tive que fazer um exercício muito grande na minha vida para poder respeitar as características das crianças, dos pequenos que estavam na minha frente, dos adolescentes, dos jovens. E assim é para todos nós em todos os momentos da vida. Nós achamos que o outro tem que ser nós mesmos. Tem que gostar do que gostamos. Tem que torcer para o time que a gente torce, né? Alguns pais
não se sentem orgulhosos quando seus filhos torcem para o outro time, que ele não pode ser diferente, tem que ser igual a ele, tem que ter os mesmos gostos. E assim a gente é em todas as relações, em tudo que a gente faz, a gente se perde primeiro no egoísmo então. Tudo isso pode um pai, tudo isso pode, mas a diferença está em você não deixar que o egoísmo, que o orgulho, que são palavras extremamente complicadas para a gente vencer na nossa vida, atrapalhem qualquer relação de educação que você tenha. E é preciso lembrar uma coisa muito importante. A educação nunca é um caminho de uma via só. Nunca. Quando você procura educar alguém, você está se educando primeiro. Quando eu tive que pesquisar para fazer a palestra, eu tive que me educar primeiro. E agora que estou falando para vocês, estou me educando também, porque tudo que bate em vocês, bate em mim também. Nós tínhamos um ditado meio feio lá na roça, mas dizia assim, pau que bate em Zé, bate em Mané, né? A gente tinha, era um ditado horrível, mas ele era uma coisa interessante, porque quando eu ouvia isso, eu dizia assim, puxa, o que vale para um, vale para todo mundo, né? Que bate em um, bate no outro também. Era um jeito rude dos nossos pais, né, numa época anterior a essa, de nos ensinar pequenas lições que a gente tinha que levar para a nossa vida e tinha que considerar se a gente quisesse crescer bem. Né? E graças ao bom Deus, ao nosso Criador, né, a minha mãe e o meu pai, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, todos os que convivem comigo, me dão excelentes lições todos os dias, e são lições que me educam, me fazem aprender cada vez mais a agradecer a oportunidade de ter esses relacionamentos. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre qual o significado de cada terreno, né, na parábola do semeador, em relação à educação que nós podemos tirar de lição. A primeira eu já disse para vocês, a ressonância do que ouvimos, aquilo que nós ouvimos, né, que está dentro do nosso coração, quando o nosso coração está muito calejado, e isso ocorre com muita frequência naqueles que são nem tão pequenos, nem tão grandes, né? Os que estão numa fase da juventude, onde eles estão se tornando pessoas, né, um pouco mais independentes, e aí a grande armadura, né, do orgulho, né, de eu posso, eu sei, eu alcanço, ela aparece. Aí o coração se fecha um pouquinho para ouvir. Por isso nós educadores, e como pai também tenho certeza, porque eu passei por isso, o meu filho mais novo tem 24, o mais velho tem 25, né? Então, quando a gente passa por essa fase, a gente sempre diz, é muito difícil tratar nessa idade, né? Ou seja, plantar sementes em corações que estão calejados. Né? A ressonância daquilo que se fala já não é tão forte no coração, porque esse coração ele está no momento de formação. É preciso entender isso. É preciso usar outras vias nesse momento. É preciso, como nós costumamos dizer em educação, usar outras metodologias, usar outras formas de ensinar. Podem ser elas o exemplo, podem ser elas uma vivência, podem ser elas um intercâmbio, podem ser elas levando a conhecer um ambiente inóspito, onde ele veja que as pequenas dificuldades que ele passa estão longe daquilo que ele imagina que são as grandes dificuldades, né, que o mundo passa. Talvez visitar um hospital, talvez visitar um orfanato, talvez visitar um lar de idosos, para ver como as coisas funcionam no mundo real. Porque o jovem, o adolescente, ele cria em volta de si um pequeno mundo virtual. É nesse momento que a educação dos filhos sofre as maiores rupturas, porque aí as sementes lançadas são sementes que as aves comem, que são pisadas no caminho. É preciso cuidar muito para que essas sementes cheguem onde elas precisam chegar para que elas frutifiquem. O terreno pedregoso, que é o terreno onde as sementes são lançadas, ele quer dizer uma coisa muito interessante. Quanto tempo dura
um conhecimento? Essa é uma grande questão a ser respondida. Quantos de nós lembramos de lições que foram dadas na nossa infância, como eu acabei de me lembrar agora há pouco, de uma lição que me foi dada, de um ditado que não é bonito, mas que funciona e que eu aprendi a respeitar. Quantas lições realmente fincam raízes? Porque no terreno pedregoso, apesar da semente ser lançada e de que ela começar a germinar e ela começar a criar raízes, ela não encontra força para vencer as pedras e ela acaba morrendo. Isso significa que o tempo das lições ficou muito curto. Ele não cresceu, ele não se impregnou o suficiente. Ele naquele momento é respeitado, mas depois de um tempo ele é esquecido. E aí a semente não floresce, não dá frutos e morre. A gente pode comparar quando a gente mesmo está na escola e o professor fala, quarta-feira que vem tem prova de matemática. Eu sou professor de matemática, tá? Então costumo dizer, a gente é um pouquinho mais terrorista na escola. Assim. Mas o professor diz isso. O que a gente faz? Corre pegar o material, pegar o caderno, a maioria, né? E estudar o quê? Aquele conteúdo. Passou uma semana depois da prova, se me perguntar, eu não sei mais nada. Não é verdade? Porque a gente é assim. Nós somos imediatistas. Quando o conhecimento ele é importado, quando ele é importante, ele é importado para dentro de nós, ele fica. Ele ficando, não há pedra no caminho que consiga matá-lo. Então, quando nós educamos nossos filhos, é preciso que as lições, elas às vezes sejam repetidas. De tempos em tempos é preciso repetir, para que ele se lembre. Esses dias eu estava imaginando, e eu li um artigo muito interessante, sobre quando um filho pede bênção para o pai. Tem alguns jovens aqui. Eu podia fazer a pergunta, eu não vou fazer. Quantos de nós pede bênção para o pai quando fala com o pai? A primeira palavra que eu falo para o meu pai, minha mãe já está desencarnada, mas a primeira palavra que eu falo para o meu pai, quando ele atende o telefone, que ele mora em São Paulo, é bênção. Bênção, pai. Nunca primeiro eu falo pai. E depois eu pergunto como é que ele está. Depois eu converso sobre as minhas irmãs, meus irmãos, minhas tias e tios, e pergunto se o time dele está ganhando, que é o Flamengo, eu sou palmeirense, tudo bem, ninguém é perfeito. Mas, primeiro bênção. E é interessante porque essa é uma lição que ficou na minha vida porque ela foi repetida muitas vezes. E eu via o meu pai e a minha mãe pedir bênção para os pais deles, E isso transferiu para mim. E eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso. Eu posso pegar o telefone no meio de qualquer pessoa, no meio de quaisquer público. Se eu estiver falando com meu pai, eu primeiro vou pedir bênção. Depois eu vou falar com ele. A bênção, quando ela é dada, ela é retribuída em um teor muito maior. Assim como o mal que a gente faz quando aponta o mal no outro, 3 dedos ficam virados para o nosso lado, que são esses 3 aqui, e um para o lado do outro. O mal que apontamos volta 3 vezes para nós. A bênção, ela vai e volta 3 vezes também. Então, eu aprendi a esperar isso do meu pai e da minha mãe. Que eles me educaram para isso, me educaram repetindo também as lições. É preciso lembrar que o tempo das lições, às vezes, passa. Ensinar também faz parte de você saber que podem as sementes cair no meio dos espinhos, como a parábola do semeador diz. E o que significam os espinhos? Os espinhos são as lições que são dadas por outras pessoas ou por outras situações, que não são dadas dentro das famílias, como principalmente a ambição. Nós somos seres extremamente ambiciosos. Nós somos seres extremamente materialistas. Nós gostamos de acumular coisas. A irmã brincava de engordar o cofrinho, Faz parte. Não estou te criticando, irmã, lógico, só estou usando o exemplo. Nós somos seres que temos cofrinhos internos. Nós queremos sempre ter um pouquinho mais.
Nosso cofrinho tem que estar cheio, né? E isso é uma coisa que mesmo que nós não transfiramos para os nossos filhos, eles aprendem com o mundo lá fora. Porque ele vai com um tênis para a escola e o amiguinho vai com um tênis melhor, né? O pai do amiguinho vai com Mitsubishi Lancer e o pai dele vai de bicicleta e ele já começa a enxergar que o outro tem mais do que ele. A ambição e as riquezas são dos piores espinhos que tem para você tirar dos filhos e dizer para eles: assim como você, quando for partir, não vai levar nada, ele também não vai levar nada. É preciso aprender a ter o suficiente para viver e para ajudar os outros. Não é preciso ter mais do que isso. Não significa que você, no sacrifício, não possa colocar R$500 por mês. Eu duvido quem faz isso, porque é difícil, né, na conta, para viajar no final do ano. Tem gente que faz, né? Ou que você compre a prestação, alguma coisa. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas é preciso dizer que isso tem menos importância que as outras coisas. Que as coisas importantes do mundo não são essas. Essa é a lição que ele queria deixar. As coisas do mundo são os espinhos. São elas que sufocam as sementes lançadas. E que às vezes a gente precisa, como bom pai, agarrar-se aos espinhos. E, gente, agarrar o espinho mesmo é sofrer, é sentir dor, para poder tirar dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, as questões de ambição e de riqueza que são tão presentes no mundo e que a gente vê em todas as novelas, para quem assiste novela, lógico, né, os exemplos que aí estão. Finalmente, a boa terra. A boa terra significa que você plantou, a semente foi ouvida, foi transformada, foi importada e ela vai crescer. E você afasta os espinhos, as ervas daninhas, e ela vai crescer. E ela vai dar assento por um. Quando ele diz assento por um, significa quando você planta uma semente de milho, né? Você não tem um pé de milho que nasce um milho apenas, não é? Nascem mais de 100 milhos, não é verdade? E aí está a lição, que é a lição assento por um. Ou seja, 100 vezes mais do que você ensinou, quando floresce, dá frutos, esse fruto vale 100 vezes mais do que aquilo que você ensinou. Finalmente, o que nós podemos ensinar? Essa é uma grande pergunta. Às vezes os pais exageram em querer ensinar as coisas. Mas existe uma característica que é muito importante ensinar para os nossos filhos, e não só para os nossos filhos. Ensinar para todos aqueles que estão junto conosco. Que há uma característica que é uma característica extremamente humana, não é uma característica divina. Porque Deus não precisa ter esperança. Deus é a esperança. O nosso Criador é a esperança. Mas todos nós, seres humanos, precisamos aprender a ter esperança. Inclusive a esperança de que as sementes lançadas sejam colhidas em bom terreno e que deem frutos. Mas mais do que tudo, ter esperança de que um Pai sempre está olhando por nós. De que todos que estão à nossa volta são excelentes educadores para nós. Que todos aqueles que convivem conosco no dia a dia, da forma que for, às vezes nos tratam como inimigos, são excelentes educadores, porque nos fazem ver coisas que nós não vemos no dia a dia. As pessoas costumam dizer, mas se é teu inimigo, ainda assim você tem que amar, porque Cristo diz, amai os seus inimigos. Porque esses, por muitas vezes, dizem a verdade a respeito de você. Coisa que seu amigo não faz, porque ele te conhece e sabe que vai te magoar. Então, muitas vezes, nós como pais, como educadores, como pessoas, nós nos furtamos de dizer as verdades, porque achamos que vai magoar as pessoas. E deixamos de educar com isso, e deixamos de ensinar o mais importante, que é ter esperança.
A esperança é para todos nós a grande lição que nós temos que dar para os nossos irmãos, porque ela é própria da natureza humana, ela não é divina. A esperança é própria daquele que cai e que tem esperança de levantar-se, daquele que erra e que tem esperança de acertar, daquele que não é perfeito, mas tem condição de um dia chegar um pouquinho mais próprio da perfeição. Nós podemos mostrar o caminho, podemos caminhar junto, mas não podemos caminhar por ninguém. Nós podemos ensinar a ter compromisso, ensinar a cumprir uma missão, porque até nos últimos momentos, pregado na cruz, Cristo dava lições ao mundo, lições de perdão, lições de apontamentos, lições que fizeram com que a gente entendesse que o sacrifício dele era um sacrifício necessário para que a gente levasse a sério o que ele estava dizendo. Ensinar pelo exemplo, como Cristo ensinou, é mais importante do que ensinar por qualquer outra coisa. E mais importante, ensinar sem distinção, porque às vezes nós nos comprometemos a ensinar os nossos filhos e esquecemos de ensinar os filhos dos outros. Para que eu termine, eu vou contar uma pequena história e depois fazer uma oração. A história que eu vou contar fala sobre o poder da promessa, o poder das palavras, algo que a gente tem que aprender muito cedo, que esse é o verdadeiro significado das sementes que o Cristo fala na parábola do semeador. E aí nós temos que aprender a dar para os nossos filhos o melhor, não dar a pedra no lugar do pão. Nós precisamos dar a eles verdadeiras promessas. Na Romênia, um senhor dizia para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E um dia, esse senhor estava num jardim, cuidando do jardim, quando de repente houve um grande terremoto. Nesse horário, o filho dele estava na escola. E ele repetia essa lição todos os dias: haja o que houver, eu sempre estarei do teu lado. Quando o terremoto aconteceu, a casa dele ficou em pé, ele viu que a esposa estava bem, ele saiu correndo para a escola porque sabia que o filho estava lá. Chegando na escola, a escola toda destruída, nem uma parede em pé. Ele, desnorteado, começou a andar para todos os lados, não sabia o que fazer, as pessoas desesperadas, pais e mães chorando, dizendo: perdemos nossos filhos, e ele só se lembrava da promessa: haja o que houver, eu estarei do seu lado. E aí, ele resolveu entrar onde estavam as paredes da escola e fez o caminho, porque ele tinha de cor o caminho para a sala do 3º ano, onde estudava o filho. Ele sabia de cor o caminho. E ele, por cima dos escombros, começou a andar, e ele falou: aqui era o corredor, aqui mais 1 ou 2 metros era uma sala, a próxima é a do 3º ano. Quando ele chegou perto, ele começou a tirar os escombros e começou a afastar. E chegaram pessoas e disseram: não adianta, caiu tudo, está todo mundo morto, o seu esforço é em vão. E ele perguntava apenas: vocês não vão me ajudar? E ninguém ajudava, mas ele ainda insistiu. E depois de muito insistir, de gritar o nome do filho e lembrar da promessa: haja o que houver, eu estarei do seu lado. Depois de afastar um grande escombro que estava na frente com força, que a gente sabe que quando é pai e mãe, a gente tira, não sabe de onde, nós sabemos de onde. Ele tirou um escombro e ouviu a voz do filho. E o filho dele, vivo, e ele gritando de alegria, o filho dele: pai, nós aqui estamos, eu e mais 14 pessoas, 14 crianças, porque eu disse para eles: não se desesperem. O meu pai disse: haja o que houver, eu estarei do seu lado. Eu sabia que o senhor ia estar aí. E aí ele falou: filho, então passa aqui por esse buraco e sai. Ele falou: não, eu vou deixar que os outros saiam primeiro, porque eu tenho certeza que quando eu sair, o senhor vai estar aí me esperando. Quando Cristo esteve na terra e nos falou das parábolas, ele disse: haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. Quantos de nós estão enterrados nos escombros, se esquecendo de que ele está lá cavando para tentar nos tirar do buraco?
Essa é a grande lição. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos, se concentrassem nas coisas de dentro de si, que eu vou fazer aqui a chamada prece do educador. Senhor, que eu possa me debruçar sobre cada criança, sobre cada jovem, com a reverência que deve animar a minha alma diante de toda criatura tua. Que eu respeite em cada ser humano de que me aproximar o sagrado direito de ele próprio construir o seu ser e escolher o seu pensar. Que eu não deseje me apoderar do espírito de ninguém, imprimindo-lhe meus caprichos pessoais, nem exigindo qualquer recompensa por aquilo que devo lhe dar de alma para alma. Que eu saiba acender o impulso do progresso, encontrando o fio condutor de desenvolvimento de cada um, dando-lhes o que eles já possuem e não sabem, fazendo-os surpreenderem-se consigo mesmos. Que eu me impregne de infinita paciência, de inquebrantável perseverança e de suprema força interior, para me manter sempre sobre o meu próprio domínio, sem deixar flutuar meu espírito ao sabor das circunstâncias. Mas que minha segurança não seja dogmatismo e inflexibilidade, que a minha serenidade não seja mormaço espiritual. Que eu passe por todos sem nenhuma arrogância e sem pretensão à verdade absoluta, mas que eu deixe em cada um uma marca inesquecível, por ter transmitido alguma centelha de verdade e todo o meu amor. Deus Pai, Senhor nosso, fonte de luz e de bondade, iluminai-nos a inteligência para que só ensinemos a verdade. Abrasai-nos os corações para que irradiemos nas almas o amor sincero e generoso que nos mostrastes através do seu Filho, nosso Mestre. Dai-nos dedicação incansável aos nossos filhos na terra e a todos os seus filhos nascidos de outros pais. Que nós possamos espalhar a vossa luz e a vossa esperança a toda a infância, a toda a juventude. Que possamos cumprir com vosso desejo de amar a ti e ao próximo, exercendo o magistério da humanidade. Iluminai-nos, Pai, com a graça do vosso amor e pacifica as nossas consciências. Em tuas mãos colocamos o nosso trabalho, nossas iniciativas, pedindo que nos assista nessa difícil tarefa, hoje e sempre, em nome do Cristo Redentor. Que assim seja, que todos tenham uma noite abençoada. Muito obrigado.